E não é Primeira Reis, não é no feminino, é no masculino, é o primeiro livro e o segundo livro. Então é segundo livro dos Reis, capítulo 2, e a partir do verso de número 23. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 23. Está escrito assim na palavra do Senhor, irmãos. Então Eliseu partiu dali para ir a Betel. Estando ele a caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: suba, seu careca, suba, seu careca. Eliseu se virou para trás, viu uns rapazinhos e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali Eliseu foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra que foi lida e agora, Deus, será explicada. Uma palavra já revelada pelo Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor já foi mostrada e revelada e inspirada por esses homens. Portanto, ó Deus, agora, em nome do teu Filho, dá entendimento ao teu povo, traz sabedoria, traz aplicação, traz, Deus, iluminação para esse entendimento sair daqui vívido nesses corações. Eu clamo ao Senhor para que eles saiam daqui edificados, cheios de alegria e cheios da tua presença. Que esse texto fale profundamente aos nossos corações, porque aparentemente pode não parecer que falará conosco, mas sim, Deus, falará à tua igreja. Fale com cada um de nós, que eu seja apenas esse instrumento, servo do Senhor nas tuas mãos, mas que o Senhor mesmo fale essas vidas, e eu oro, o Espírito de Deus aplique essa mensagem, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, talvez você não viu uma pregação sobre esse texto, talvez você já é um cristão, e pode estar se perguntando, mas o que será dito a partir desse texto? Esse texto é muito rico, e eu quero que você tente aproveitar ao máximo da riqueza desse texto. O que é a história de Eliseu? Alguém que estava passando, alguém que era careca, foi xingado por alguns rapazinhos, 2 ursas vieram no campo, matou 42 daqueles rapazes, e Eliseu vai embora. Para você entender esse texto, você tem que entender o contexto geral do povo de Israel. Aqui a gente está descrevendo o tempo da monarquia do povo de Israel, antigo. Grande parte do tempo da monarquia de Israel é descrita nesse texto, considerando também 1 e 2 Samuel. A gente não sabe quem escreveu os livros dos reis, nem o primeiro livro, nem o segundo livro, mas mesmo não sabendo quem escreveu esses livros, a autoria deles é chamada deuteronomista. O que é deuteronomista? Alguém que foi muitamente influenciado por quem escreveu o Pentateuco, no caso Moisés. Então, a gente vê, por exemplo, trechos de guardem os teus preceitos, ou andem nos caminhos do Senhor, e o tema. Por isso, esse autor é muito fortemente influenciado pelo livro de Deuteronômio. E esse livro mostra que Deus permitiu, irmãos, que a nação de Israel fosse levada presa lá para a Babilônia em 586 a.C. Por que eles foram levados presos? Por causa da pecaminosidade do povo. O povo pecou tanto que Deus permitiu que os inimigos fossem lá e levassem eles presos. E, infelizmente, esse período do povo de Israel foi um período que a idolatria estava chamada institucionalizada. Já parou para pensar, quando a idolatria vira instituição, ela é quase que sacramentalizada, quase que institucionalizada, era o período do povo de Israel. E o reino do norte havia separado do reino do sul, mas o reino do sul não tinha uma idolatria igual ao do povo do norte, mas eles já estavam a caminho. Sabe quando está galopando ali para acontecer a mesma coisa com o reino do norte? E aqui a gente vê Eliseu sucedendo Elias. Elias, irmãos, não sei se vocês lembram, é levado para uma carruagem de fogo. Só 2 pessoas não experimentou a morte física, biblicamente falando. Elias e Enoque. Elias e Enoque não experimentaram a morte física. Deus os translada ao céu de forma sem que eles experimentem serem sepultados. E aqui Elias e Eliseu estavam na cidade de Jericó. E os 2 profetas na cidade de Jericó tinham mais ou menos cerca de 50 discípulos. E aí Eliseu, ele avisou o seguinte: olha, meus discípulos, está aqui os discípulos, está aqui Eliseu, eu vou ser levado aos céus. E esses 50 discípulos, na verdade, viram quando Elias foi levado aos céus. E antes da gente ler esse texto aqui que a gente leu a partir do verso 23,
A partir do versículo 15, olha só, se você notar 2 Reis 2,15, os discípulos perguntam para Eliseu: Eliseu, deixa a gente procurar o corpo de Elias, a gente quer enterrar o profeta. Aí Eliseu fala: não, mas vocês não vão encontrar o corpo dele. E eles insistem, até que Eliseu deixa. E eles passam 3 dias na montanha tentando achar o corpo de Elias, mas eles voltam frustrados, não acham o corpo de Elias. E Eliseu diz: está vendo? Eu falei para vocês que vocês não precisavam ir. E por fim, então, Eliseu é usado para purificar as águas na cidade de Jericó. E aqui começa então esse texto. E Elias então começa dizendo, o texto começa mostrando Eliseu partindo dali para Betel. Passado todos esses acontecimentos, que Elias é levado ao céu, os discípulos vão lá tentar procurar o corpo dele, ele cura aquelas águas em Jericó, ele parte de Jericó em direção a Betel. Então ele está nesse trânsito. Imagine naquela época você caminhando de uma cidade para outra, né? De Jericó para Betel. E por que Eliseu está descendo para Betel? Betel era o centro do culto de adoração praticado pelos reinos do norte, pelos reis do norte. A gente vê que aqueles reis se desviaram da palavra de Deus e eles precisavam de um confronto. Eliseu então está indo lá para Betel para confrontar aqueles reis que se desviaram da palavra do Senhor. Eliseu então está nesse caminho, nessa jornada. E estando ele a caminho, os rapazinhos saem da cidade, provavelmente da cidade de Jericó, e estão zombando dele. E o que eles falavam, irmãos? Suba, seu careca, suba, seu careca. Em outras palavras, algumas versões tragam assim, suma daqui, suma. A NVI, por exemplo, faz isso. E o que significa aquela zombaria daqueles jovens? Provavelmente se deu porque eles deduziram mais ou menos o seguinte: olha, Elias foi ao céu, Eliseu ficou. Como profeta substituto, eles estavam dizendo mais ou menos o seguinte: vai substituir Elias, e a gente não quer isso. E quando fala de alguns rapazinhos, o texto mais na frente fala de mais ou menos 42 deles. A gente não sabe o número exato, porque quando as ursas saem da floresta lá e destrói a vida de 42 deles, provavelmente havia um maior número. E esse grupo então era grande. Pensa, 42 pessoas, ou na verdade mais de 42 pessoas, gritando: suma daqui, seu careca, vai embora. E o verbo aqui, suba, significa exatamente o mesmo verbo que é usado quando Elias vai para o céu, que ele sobe para o céu em 2 Reis, capítulo 2, verso 11. Então é possível que esses jovenzinhos estavam zombando do profeta Eliseu, dizendo o seguinte: olha, assim como aconteceu com o seu antecessor, Elias, a gente quer que você suma daqui. Vai embora desse mundo, Eliseu. Nós não queremos você nesse mundo. Assim como Elias foi transladado para o céu, vai embora também. Suma deste mundo. Nós não gostamos de você, não te queremos. Mas por que careca? Por que eles estavam zombando da calvície de Eliseu? Irmãos, nós não temos certeza, mas é muito provável que o povo daquela época, principalmente os judeus, não tinha muita questão de calvície. A primeira possibilidade é que ele poderia ser calvo por natureza, mas entre os judeus havia uma certa raridade. Mas havia uma outra possibilidade, que a calvície do profeta era um sinal da vocação dele. As pessoas, por vocação, por um voto a Deus, raspavam sua cabeça. Em sinal de um voto, de consagração a Deus, então eles ficavam carecas. Mas independente se a calvície de Eliseu era natural ou de um voto, o fato é que aqueles jovens agiram de forma irreverente. Foram irreverentes com o profeta. Por quê? Porque o cabelo era sinal de força e vigor. Então, em outras palavras, quando ele falava o seguinte: olha, suma daqui, seu careca, suma daqui, seu fracote. Você não tem vigor, você não tem força, você não tem poder, você é um fraco. Então suma, Eliseu. Você é desprezível. Mas quando aqueles rapazinhos morrem através daquelas ursas que despedaçam eles ali na floresta, expôs de forma pública que na verdade Eliseu era alguém forte, alguém poderoso em Deus, e a vida dele estava revestida do poder do Senhor, porque se não fosse isso, aquelas ursas não teriam aparecido. Então Eliseu vira-se para trás, os rapazinhos, e ele amaldiçoa aqueles rapazinhos. E aquela maldição é uma espécie de impetração de maldição, conforme Levítico 26, versos 21 e 22. Era uma espécie de julgamento. Um juízo que seria muito maior caso a nação de Israel não se arrependesse. É mais ou menos o seguinte: você pode pensar, pastor, mas
Parece muito duro. Só porque falou que Eliseu era careca, Eliseu amaldiçoou aqueles jovenzinhos, e as ursas vão lá e despedaçam eles. Não parece alguma coisa muito dura? Imagina se a gente está no dia de hoje e a gente caçou das pessoas pela sua calvície. Imagine isso no dia de hoje. Já pensou as ursas vindo da floresta e matar? E muita gente ia morrer, porque muita gente caçoa um dos outros, faz zombarias. Mas, irmão, aquela zombaria por detrás daqueles jovens revelava algo muito mais profundo. Sabe o que era? A zombaria contra Eliseu representava o próprio Deus. Eliseu era a voz de Deus. Eliseu representava aquilo que o Senhor tinha levantado. Então, quando aqueles jovens estão zombando de Eliseu, não está zombando só da calvície de Eliseu, está zombando de algo que é de Deus, está zombando daquilo que o Senhor mesmo levantou, estabeleceu como profeta naqueles dias. É como se as pessoas estivessem hoje zombando das coisas do Senhor, fazendo piadinhas com Deus, zombando da casa do Senhor e dos homens sérios e santos de Deus. Então aquele juízo que parecia ser duro, na verdade era só um prenúncio, caso a nação não se arrependesse. Se a nação não se arrependesse, era o que aconteceria com toda a nação de Israel. Então, aparecem duas ursas, matam aqueles jovens, e aquele julgamento que parece ser duro aos nossos olhos, na verdade, expressa algo muito maior por detrás. O profeta então, irmãos, como boca e representante de Deus, estava sendo vilipendiado, zombado. O contexto mostra do livro de Reis, meus irmãos, que aquela zombaria era uma expressão da apostasia de Israel. Os autores mostram que, na verdade, o livro dos Reis, que a apostasia de Israel resultou num desprezo das coisas do Senhor. E essa zombaria então nada mais era do que uma decadência, sabe, ladeira abaixo? Uma adoração, na verdade, que já não existia mais no povo de Israel. Então, ao tratar o profeta com desrespeito, eles estavam tratando o próprio Deus com desrespeito. Então aqui não é simplesmente uma zombaria de uma calvície. Por que, irmãos, eu digo isso? Porque a geração de hoje tem vivido de forma irreverente para com as coisas de Deus. Você já viu as pessoas zombando de versículos bíblicos? Você já viu as pessoas zombando das coisas do Senhor, fazendo piadinhas gospel, humor gospel? Eu lembro de um pastor que eu até considerava algumas coisas que ele falava, hoje eu já nem ouço mais ele, e ele fez uma piadinha de Gênesis, literalmente uma heresia. O que esse pastor diz? Ele diz o seguinte: estava lá Adão no jardim do Éden, e Adão era realizadão. Ele até faz essa brincadeira: ô Adão, você está muito realizadão. E Deus, vendo Adão muito feliz, porque não tinha uma esposa, não tinha uma mulher, não tinha com o que se preocupar, estava no paraíso, não havia pecado, Deus arruma um problema para Adão. E ele fala: Adão, isso o pastor tudo falando, Adão, você é feliz demais, sua vida está muito bem, não tem pecado, você não tem nada, você não tem uma mulher, vou te arrumar um problema. E aí vai, cria Eva e entrega na mão dele. E ao criar Eva e entrega na mão dele, agora Adão então tem um problema na mão, ele não é mais realizadão. Ele, na verdade, tem agora algo a lidar, um problema, algo ruim. Isso não é piada apenas com a palavra de Deus, isso é zombaria e heresia. Quando esse pastor diz isso, ele está dizendo que o que Deus criou, que foi Eva, é algo ruim, algo mal, que queria punir o homem. E quando esse pastor está pregando, a igreja toda ri, né, cai em gargalhada. Isso é zombaria, irmãos. Isso é desprezo pelas coisas do Senhor. Isso é alguém que não tem temor e não tem reverência pelas coisas de Deus. Provérbios 1:7 está escrito o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 9:10 está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conhecer o santo é ter entendimento. Então, a Bíblia fala de um juízo que é uma metáfora através de uma colheita, conforme Gálatas 6, 7 e 8, que diz: não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não devemos zombar das coisas do Senhor. E essa regra, meus irmãos, é válida para todos. Deus não aceita ser escarnecido. Ele não permite que alguém faça pouco caso do Evangelho. Deus não deixará que isso passe desapercebido. Por isso então, Eliseu impetra aquela maldição sobre os jovens. E a nossa conduta é um espelho da nossa apostasia, sabia disso? Se nós continuarmos assim, irmãos, não é que a gente vai ser despedaçado por uma ursa que vai sair do campo, não. O juízo de Deus vai vir pela morte eterna.
O juízo de Deus vai ser uma separação completamente dele. A apostasia sempre é um caminho. A apostasia não é do dia para a noite. Aqui vem o tema da pregação: caminhos de apostasia. Irmãos, crescer em Deus e decair em Deus nunca é de uma hora para outra, sempre é um processo. Pastores não dormem na cama de uma mulher, não adulteram do dia para a noite. Pastores não roubam dinheiro de igreja do dia para a noite. Pessoas não caem em adultério, não desviam da igreja do dia para a noite. Sempre é um processo, sempre é um caminho a ser percorrido. E assim como você desce um degrau dia após dia para essa apostasia, você também em Deus, você sobe degraus. E esses degraus que você sobe para a presença de Deus é dia após dia. E você está aqui hoje à noite para subir um degrau para Deus. No seu processo de santificação, você está aqui caminhando nesse processo. Mas você pode falar assim: pastor, eu só faltei à igreja um domingo. Tudo bem, mas e no outro domingo quando você faltou? E na reunião de oração que você não veio? E na vigília que você não veio? E no jejum que você não participou? Você dia após dia vai caminhando progressivamente para uma apostasia. Quando você vê, apostatou sem ver. Quando você vê, você já está afundado e não percebeu. E para isso eu uso uma analogia do sapo. Eu fiz um mestrado na Federal, que era na área de herpetofauna, mas não fale que eu sou inteligente não, eu bombei no mestrado, então eu não tenho mérito algum. Mas nesse mestrado que eu fiz, eu cheguei a defender a dissertação, fiz todas as disciplinas, e eu fui reprovado. Era um mestrado também, na verdade, na área de ecologia e evolução. Então, um criacionista lá na área do evolucionismo só podia dar bomba mesmo, né? Mas é brincadeira, eu porque fui ruim mesmo, irmãos. Mas a herpetofauna, na verdade, trabalha sobre sapos, rãs e pererecas. Há uma diferença: sapos, rãs e pererecas não são iguais, eles têm as suas diferenças. E se você pegar um sapo e você colocar ele numa panela, imagina uma água muito fria, você pega um sapo e insere ele na água fria, imediatamente ele vai pular, ele vai saltar, ele não vai ficar naquela água. Igualmente, você ligar o fogo e deixar a água ferver e borbulhar, pegar esse mesmo sapo, colocar lá na água, ele vai saltar imediatamente também. Mas, se você pega uma água natural, ambiente, temperatura ambiente, coloca o sapo dentro da água, na panela, ele vai ficar quietinho. Mas aí você vai ligar o fogo. E ao ligar o fogo, aquela água vai esquentando, esquentando progressivamente. E o sapo, sem perceber, ele vai morrer cozido. Ele vai ser cozido sem perceber e vai morrer. O crente é assim. Progressivamente, se ele deixar o caminho de apostasia e continuar percorrendo este caminho, vai chegar uma hora que ele vai morrer sem perceber e sem saber. Tudo porque ele não andou no caminho de santidade, como a gente leu no começo do culto, Salmo 77. Ele não andou no caminho de santidade, ele andou no caminho de apostasia. E apostasia, como um processo, é um caminho que você percorre. A apostasia progressiva, irmãos, é de fato algo que você continua vivenciando. Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15, mostra que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, o seduz, então a cobiça, depois de ter havido concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Está vendo que é um processo? Tentado pela própria cobiça, essa cobiça o seduz e atrai, então depois de ter concebido a luz ao pecado, o pecado, uma vez consumado, gera morte. Está vendo o processo? Davi é um exemplo disso. Anestesiado pelo pecado. Quando ele peca, ele tenta dar um jeitinho no pecado dele, mas ele só tem um arrependimento quando é confrontado pelo profeta Natan. E talvez eu sou esse profeta aqui hoje na vida de vocês, para que você seja confrontado para com o seu pecado. Meus irmãos, a gente não pode fazer aquele momento de confissão de pecados um ato religioso do culto, não pode. A sua alma não pode se transformar naquele ato cultico de pedir perdão a Deus todo culto, não de forma farisaica, religiosa, mecanicamente, não. Você pode, irmãos, viver uma vida no pecado, mas um dia é como a fatura do cartão de crédito, ela vai chegar. E é claro que a gente é depravado totalmente, à luz da palavra de Deus a gente diz isso. Mas não significa que você deve viver uma vida em pecado, porque você deve viver uma vida santa. E sabe o que é viver uma vida santa? Não é viver uma vida sem erro, não.
Viver uma vida santa é viver separado. Sabe por que você é santo? Não é porque você foi canonizado, não é porque você não peca, é porque na verdade você foi separado do mundo. A palavra ser santo é isso. Santo é separação. E eu estou lembrando mais ou menos daquela estrada que você está andando na fazenda, e você está num caminho único, você encontra um Y, sabe uma bifurcação? Um V, né? Aí você pensa assim, para que lado que eu vou? Para a direita ou para a esquerda? E se você escolhe, meu irmão, seguir um caminho da direita ou da esquerda, a partir do momento que você vai se distanciando desse Y, cada vez mais longo vai ficando a distância entre um ponto e outro. E quando você se perceber, você já se afastou muito do caminho sem ver. Sabe, irmãos, tem pessoas que começam pequeno mesmo. Eu conheço alguém que via pornografia uma vez ao ano. Hoje ele vê 2 vezes por semana e luta com isso. A palavra de Deus fala que há um sinal dos últimos dias. Sabe qual que é o sinal dos últimos dias? As pessoas falam de sinal da besta, né? 666, chip na testa, chip na mão. Mas sabe o que significa aquele do 666? Número 6 é número de homem. O homem é criado no 6º dia. E o 6 triplamente é o homem completamente homem, independente de Deus, separado de Deus. O homem na sua santa trindade humanística, se é que eu posso dizer de santa, né? Então essa tríplice humanidade humana é plenamente separada de Deus, completamente oposta de Deus. Isso é o que é o significado do 666. Alguém já apostatou. Porque o sinal da besta, irmãos, não é só alguém que quer ser independente de Deus. Apostasia significa separação de Deus e significa sentar-se no lugar de Deus. Isso é que é o anticristo. O anticristo não é só aquele que se opõe a Jesus. O anticristo quer tomar o lugar de Jesus, quer sentar no trono no lugar de Jesus. O anticristo é isso. Ele se opõe a Cristo e quer tomar o lugar de Cristo. Então quando a gente fala de apostasia, que é um sinal da besta dos últimos dias, é mãos, que significa obras, e testa, que significa pensamento. Pessoas que agem e pensam conforme o mundo. Não tem nada a ver com chip, irmãos. Então tira da sua mente que o 666 tem a ver com chip na mão e chip na testa. Ali é um sentido figurado que está falando da forma de pensar mundana e da forma de agir com o mundo. Mas depois de eu pregar tudo isso, você fala assim, pastor, mas então que esperança que há para mim? O texto continua dizendo o seguinte: então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali Eliseu foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Diante desse juízo, então, irmãos, que esperança que a gente tem? A esperança mostra que o ministério do profeta Eliseu foi caracterizado por 2 aspectos. Sabe qual que é o primeiro? Compaixão para com os arrependidos e severidade para quem se apostatou da fé. Quando o texto diz o seguinte, irmãos, que 42 deles foram despedaçados, a graça de Deus está presente aqui. Quando eu digo o seguinte, eu falo o seguinte, olha, nesse auditório tem, estou dando um exemplo, 50 pessoas. Dessas 50 pessoas, 42 delas são mulheres. Significa que 8 são homens. Então, quando o texto diz que as ursas saem do bosque e despedaça 42 deles, eu creio, biblicamente, que a graça de Deus é manifestada aqui, que alguns jovens foram poupados. Não foram todos os 42 que morreram. Porque se fosse a totalidade dos 42, a Bíblia teria escrito. Então, eu vejo a graça de Deus manifestada aqui. Mesmo diante de alguns jovens que viram o juízo de outros 42 morrendo na frente deles, eu creio que alguns foram poupados. E nesse poupar significa Deus mostrando a sua graça, Deus mostrando a sua misericórdia. Portanto, você hoje à noite não vai sair daqui e ser despedaçado por ursos, ou por jacarés, ou por onças pintadas. Mas Deus está te dando uma chance graciosa de arrependimento, de um caminho de apostasia que talvez você está seguindo. Talvez você antes era alguém temente a Deus, mas hoje o pecado já não te traz mais cócegas. Talvez antes você andava num caminho de santidade, e nesse caminho de santidade você se perdeu, se afastou naquele Y da curva, naquele Y da bifurcação lá da estrada, da fazenda. Talvez você é aquele sapo que está ali sendo cozido em banho-maria e não está percebendo que está morrendo. Mas irmãos, o juízo de Deus veio sobre aqueles jovens. Isso é um apontamento do juízo maior de Deus que virá caso você não se arrependa. Lembra qual foi o texto da liturgia que a gente leu?
Mateus capítulo 4, versículo 17, qual foi a primeira palavra que Jesus pregou, irmãos? Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Pois eu digo hoje, arrependam-se. É chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus porque você não sabe o dia que Jesus vai voltar. Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus porque você não sabe o dia que você vai morrer. Você pode estar na sua cama hoje deitado, te dar um AVC, te dar uma parada cardíaca e você não perceber. A Marília Mendonça estava no avião. Ela estava indo fazer um show. Ela simplesmente bate num fio que nem o piloto viu. O fio de alta tensão. Você acha que ela estava preparada para aquele dia que ela ia morrer? Talvez nem o piloto percebeu aquele fio de alta tensão. Talvez ele mesmo já bateu, já caiu, já morreram todos ali imediatamente. Irmãos, logo então, aqueles jovens morreram. E não tiveram talvez tempo de arrependimento. Você tem. Você tem esse tempo agora, você tem esse tempo hoje. Cristo está te dando uma chance de ser poupado de um juízo maior. E assim como houve esperança para o povo da época para arrependimento, do qual Eliseu estava, há esperança para você também hoje. Irmãos, o resultado trágico daquele jovem é um aviso prévio do juiz de Deus. E eu peço a você, arrependa-se. Hoje é noite de arrependimento. A apostasia progressiva, ela não vai acontecer do dia para a noite. Busque ao Senhor. Como diz Isaías 55:6, busque ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoque-o enquanto Ele está perto. Amém? Vamos fechar os nossos olhos.